Quero compartilhar uma palavra ainda na sequência dessas semanas, do que eu venho falando sobre propósito, sobre tempo, sobre processo e tudo isso. Eu gostaria de falar a respeito de destino, que é um tema muito sério. Porque todos nós aqui estamos em uma caminhada de vida que nos levará a um destino. Mas eu gostaria de usar como base para esse tema um capítulo, Lucas capítulo 18, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou passar aqui pelas palavras de Jesus, onde ele está aqui contando uma parábola, depois fazendo um comentário de uma circunstância e depois vivendo uma situação real com uma pessoa, aonde esse texto, esse capítulo me chama muito a atenção, porque Jesus diz coisas aqui que a igreja não está atenta. A igreja, em primeiro lugar, nós temos mania de olhar a Bíblia com versículos isolados, nós devemos olhar todo o contexto da história. Vem numa sequência. A vida de Jesus foi uma vida breve aqui, em termos ministeriais, e se você observar, vinha tudo na sequência. Jesus usava, como ele fez um discipulado intensivo de 3 anos e meio com seus discípulos, ele usava cada circunstância para ir numa crescente de revelação, de entendimento para os seus discípulos. Ele usava a experiência anterior, agregava o valor daquela experiência à próxima experiência, ao próximo discurso, à próxima situação. Então, você deveria ler o Novo Testamento com muita calma sempre e observar a continuidade dos processos, porque eles estão todos interligados para a construção de um raciocínio a respeito do reino de Deus, de como Deus pensa, de como as coisas de Deus funcionam. E esse capítulo é muito sério e ele me chama muita atenção nos dias de hoje, porque eu vejo uma igreja pouco preocupada com o destino e muito preocupada com o presente. Eu vejo hoje uma igreja muito atenta a coisas que não têm o verdadeiro valor diante de Deus, e dando pouca atenção àquilo que realmente tem valor diante de Deus. Eu tenho observado uma igreja que não tem entendido o que Deus espera dos seus filhos, e tem vivido muito influenciada por todo esse capitalismo, poder de ganho, de conquista, de realização. Muito sério. E porque você está tão atento para como você vive o presente, você não tem estado atento para onde você está indo. Porque o seu presente te está levando a algum lugar no futuro. Então você abriu aí em Lucas 18, a partir do versículo 9, Jesus vem trazendo uma parábola, e aqui ele já vem nos confrontando de forma dura para quem prestar atenção. Ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Ele já está falando que dentro do povo tem gente que confia em si mesmo. Que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Uma postura soberba, arrogante, prepotente. Muitas vezes a gente não usa essas mesmas palavras, mas nós estamos dentro da igreja muito seguros de nós mesmos, e ao invés de olharmos para a nossa própria condição de uma maneira fina, detalhista, realmente consciente, nós nos comparamos com quem está do nosso lado.
Nós olhamos para as nossas obras e achamos que as nossas obras nos justificam, como aí no versículo 12, ele fala: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto eu possuo. Como se as obras o justificassem. Jesus está deixando claro que as suas obras, irmãos, não lhe justificam. Alô? Entendeu o que eu acabei de falar? Não é porque você jejua, porque você dá o dízimo, porque você está bem com Deus. Não é porque talvez você esteja numa condição, talvez até melhor do que alguém próximo de você, que você está bem com Deus. Deus trata a cada um individualmente. Deus não está te comparando com o seu vizinho. Glória a Deus. Amém? Se estivesse, estaríamos todos perdidos. Sempre há pessoas melhores, mais responsáveis, mais conscientes, mais diligentes, mais comprometidas e que amam mais a Deus do que nós. Mas ainda bem que Deus trata individualmente. O publicano se colocou de pé de longe, não queria levantar nem os olhos para o céu. Já era o oposto. Batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E eu te pergunto, com quem você se parece mais? Se eu lhe perguntasse hoje, me dê uma lista de busca de aperfeiçoamento da sua vida, em que você está procurando se aperfeiçoar. Se comparando não com os outros, mas se comparando com o caráter de Cristo. Será que ainda não falta uma medida de bondade, de longanimidade, de temperança, de mansidão, de domínio próprio, de serviço? Você saberia? Você se sente constrangido diante de Deus, na presença de Deus hoje, por exemplo, cultuando? Você se sente constrangido ao ponto de nem levantar os seus olhos para o céu, porque você sente que você ainda está devendo diante de tudo que Deus tem feito por você? Ou você vem na igreja: não, estou ajudando, trabalho muito, estou dentro, nós estamos arrebentando, a gente arrebenta, Deus está felizão, e o negócio está indo. Mas você não trata a sua esposa como devia, não trata os seus funcionários como devia, você não trata o seu dinheiro como devia, você não trata nem a Deus como devia. Mas você não se enxerga, porque na verdade a tua vaidade anda lhe consumindo. E aí Jesus vem no versículo 14, falando que, olha, eu digo que este que assumiu que era pecador, ele desceu para sua casa justificado. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar, este será humilhado. E ao que si mesmo se humilhar, este será exaltado. E aí eu lhe pergunto, quais os seus momentos de humildade? Porque nós estamos edificando uma igreja, né? Tem até um pastor famoso aqui no Brasil, que nesses dias ele falou: nós somos iguaizinhos a Jesus, não há diferença alguma de nós para eles, Jesus e nós é a mesma coisa. Eu falei: meu Deus do céu, que teologia é essa? Senhor da glória, ajuda. É muita ignorância. Sabe, temos a consciência de que ainda estamos nesse corpo, de que ainda temos tentações, de que ainda carregamos coisas muitas vezes desnecessárias, porque Cristo já levou isso, mas que nós não nos libertamos de certos vícios, de certas manias, de certas tentações da nossa vida, e que a gente ainda deixa a desejar na nossa conduta para com Deus, e que nós deveríamos estar constrangidos diante de tudo, de tão grande salvação com que Ele nos alcançou. A gente ainda está vivendo dessa forma, ao invés de virmos para a igreja quebrantados, contritos, alegres com a salvação, celebrando a salvação, nos regozijando com a salvação. Ao mesmo tempo, parte de nós está quebrantada e contrita com aquilo que ainda não alcançamos.
Se nós equilibrarmos esse espírito de quebrantamento e de alegria pela salvação, nós vamos ter a verdadeira postura diante de Deus e dos homens como filhos de Deus. E Jesus está falando para eles: ei, presta atenção, cara. Você está achando que você está bem demais na fita, porque você se compara ao seu amigo lá do trabalho, que é adúltero, porque você se compara ao outro ali, que acabou de se converter, que ainda não parou nem de falar um palavrão. Você acha que porque você dá um dinheiro, você está bem? Ei, toma cuidado, você vai estar bem quando conscientemente você estiver consciente daquilo que Deus fez por você, de quem você é diante dele e daquilo que você precisa mudar na sua vida e buscando mudar na sua vida. Amém? É Jesus que está falando, não é pastor Ricardo. E aí, Jesus vem falando isso a eles. E no versículo 15, nós entramos no outro parâmetro que Jesus vem trazer. Ó, Jesus está falando: cuidado quando você pensa demais e se acha muito. Fique esperto quando você ainda não é humilde o bastante. Jesus está falando para os adultos: cuidado, porque lhe falta humildade, você vai se dar mal. E aí, lembra que eu falei que você tem que prestar atenção na história? Começaram a trazer crianças para Jesus, para que Jesus orasse pelas crianças, para que ele as tocasse. E aí os discípulos, eles começaram a ver as pessoas trazendo as crianças, os discípulos começaram a repreender: ei, não incomoda o mestre não, não faz isso não, peraí, as coisas não são assim que funcionam. Jesus falou: deixa vir as crianças aqui. Deixa vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque de tais, fala, de tais, é o reino de Deus. Peraí, Jesus agora levou o negócio para um nível de meditação muito profundo. O outro que fazia tudo, que se achava tudo, não serve. O outro que era pecador é o que está entrando no caminho. Agora a criança que ainda não, que vive no mais alto nível de simplicidade, é a que está mais pronta. Uau! Aí Jesus vira para eles, aqueles estranhos que Jesus fez, e ele fala: sabe, verdadeiramente eu vou dizer para vocês, qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. Ei, em outras palavras, para com a sua marra, seja humilde, me aceite como o mais importante e saiba o que importa aqui na situação. E aí Jesus emenda outra situação, que é a partir do versículo 18 até o 30, nós vamos observar. Essa introdução é muito importante para onde eu quero chegar, para que você saiba que é bíblico o que eu estou falando. Porque eu vou apertar um pouquinho daqui a pouco. Mas eu fui bem apertado em casa, então não achem que estou apertando sem ser apertado. Estou sendo apertado semana inteira nisso aqui. Ai, ai, ai. Mas é bom. A pior coisa da vida é viver enganado. Porque uma vez consciente eu posso mudar. Então eu amo a verdade. Conhecereis a verdade, é ela que vai te libertar. Muitas vezes a verdade é dura. Não gostaríamos que fosse diferente. Então, se gostaríamos, que nós façamos a diferença para tal. Amém? 18. Certo homem governante perguntou-lhe dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha lá. Estão ouvindo a sequência. Aí Jesus já emenda nele. Por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão Deus. Já deu uma. Não vem com bajulação, que aqui não vai funcionar dessa forma. Né? Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério,
não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ele era um bom religioso. Aquele cara no padrão do ensinamento dos pais. Se ele guardava desde a juventude, é porque ele foi criado dentro da religião, dentro dos princípios e valores, e ele tomou aquilo como dogmas de vida, de proceder. Havia pouca consciência espiritual, muita consciência humanista. Não é errado. Não é errado você ter uma consciência de como o homem deve ser. Errado é você não ter a consciência do que Deus espera de você como homem. E Jesus ouviu essas coisas daquele rapaz que tinha um padrão e falou: ainda te falta uma coisa. Espera aí, você ouviu de Jesus, ainda te falta uma coisa. Ai. Essa semana eu ouvi algumas vezes: ainda te falta uma coisa, Ricardo. Vende tudo que tens e distribua entre os pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está confrontando um estilo de vida que se justificava ele como homem, mas que não justificava diante de Deus. Porque ele era reto, bom, honesto, ele julgava que ele estava bem diante de Deus. O que não bastava. Porque para você estar bem diante de Deus, a sua prioridade de amor precisa ser Deus, e não a sua própria vida. E aí Jesus vem e expõe a este rapaz o próprio coração dele, onde estão as prioridades dele, os valores dele. Os valores deles não estavam em servir a Deus, em honrar a Deus, em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Não, este não era o maior valor dele. O maior valor dele eram os próprios bens que ele havia adquirido. Era a vida que ele levava. Tanto que no versículo 23 aí, ao ouvir essa palavra, aquele jovem ficou muito triste, porque ele era muito rico. Quer dizer, não vai dar para eu desfazer das minhas coisas e seguir Jesus. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendido quem era Jesus. E porque ele amava mais a vida dele do que Jesus. E eu quero dizer, muita gente na igreja hoje ainda não entendeu quem é Jesus. Por isso não ama mais a Jesus do que ama a sua própria vida. Só que se você ama a sua própria vida mais do que você ama Jesus, você trabalha mais em função das suas riquezas do que em função do reino de Deus. Você está juntando tesouro na terra e não está juntando tesouro no céu. E você se julga vaidoso e soberbo, porque você olha para o lado e acha que está melhor do que o outro, que é um publicano. Porque o publicano geralmente não estaria aqui na nossa classe de pessoas. E porque você, ao invés de olhar para os grandes homens de Deus e querer ser discípulos de homens de Deus, você está só preocupado em ostentar a sua religiosidade, não ser simples de coração. Por que Jesus trouxe as crianças e o reino de Deus é delas, e o rico reino de Deus não era dele? Porque criança não está preocupado com o modo, está sempre preocupada com o fim. Se você falar para a criança, nós vamos para o parque, ela vai até a pé. Mas você não, você vai falar: ah é? Mas como? Se você falar para a criança, der um sapato para ela, ela não vai pegar e olhar a marca do sapato. Não, eu não vou usar porque esse aqui não é da marca tal. Ela vai usar o sapato. Se você der uma camiseta lá de super-herói, meus meninos gostavam muito disso, camisa de super-herói. Fala aí, irmãos, mas são vagabunda, né? Te compra na feirinha. Quantas vezes a gente passou lá, viu na feirinha a camisa do super-herói, aquela que lavou uma vez, vira chaveiro. Aí você comprava, chegava em casa, era uma festa. Era uma festa.
eles se alegravam, eles se regozijavam, porque na verdade o valor estava em ser do super-herói, não na qualidade em que era. Eu escolhi o tema como destino porque o seu destino, ele não é determinado pelo sapato que você usa, mas pelos passos que você dá. As pessoas estão muito preocupadas com o que estão calçando na vida, quando deviam estar preocupadas para onde estão indo na vida. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas podem chegar ao mesmo destino, umas a pé, outras de carro, outras de canoa, outros de barco. Tem gente, você pode sair daqui, chegar na África de várias formas. Um sai num veleirinho sem motor, o outro sai no navio, o outro sai de avião. A maioria não iria porque não concorda com a forma que está indo, quando na verdade o principal da vida não é como vai, mas é aonde, para onde se vai. Nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus, para integrar o reino de Deus. Mas como aquele jovem rico não gostou do meio que Jesus o convidou para entrar, para chegar lá, ele ficou fora. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o nome desse jovem? Você sabe o nome desse governante de Lucas 18? Sim ou não? Mas você sabia que era para ele ser um dos 12 discípulos e assentar em um dos 12 tronos e julgar todo mundo lá no céu? Porque Judas, quando saiu, eles escolheram Matias, porque não tinha o 12º e tinha que ser 12. Jesus já tinha escolhido o 12, mas o 12 não quis fazer parte, porque Jesus chamou esse rapaz para ser um dos 12, falou, deixa tudo, vende tudo e me segue, vem ser meu discípulo, e ele negou. Tem muita gente aqui deixando de ser discípulo, porque é rico demais para ser discípulo. Mas se você deixa de ser discípulo, porque você está muito preocupado com as riquezas que você tem, e vai estar a trabalho deixá-las para servir a Deus, você também não é do reino de Deus. E sabe, de que adianta tantos meios, se você chega onde você não gostaria no fim? Eu olho tantas pessoas lutando para ganhar dinheiro, e com todo o dinheiro que elas conquistaram, chegaram num lugar que não era onde elas queriam. No fim do casamento, se distanciaram dos filhos, brigaram com famílias, brigaram com parentes, arrumaram dores de cabeça incalculáveis, arrumaram doenças para o próprio físico por causa de estresse. Eu estou fora, irmão, quero ser como criança. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Para que tanto? Se vai ficar tudo aí. Para que mais? Se pouco é necessário. Para quê? Sabe? Me assusta ver como as pessoas estão mais preocupadas como elas vão a algum lugar do que para o lugar que estão indo. As pessoas estão preocupadas com que carro vão chegar, com que roupa vão vestir, ao invés de estar preocupada para onde estão indo. E como Deus as vê, e o que resultará aquele destino na vida delas. Isso é assustador. Sabe? A gente não está percebendo como o capitalismo entrou na nossa vida. Né? As pessoas, elas estão mais preocupadas com o que estão dirigindo do que com o que as está dirigindo. Tem pessoa que não dirige mais o seu destino, é a empresa que dirige o destino dele. É o sócio dele que dirige a vida dele.
São as contas dele do mês que hoje dirigem a vida dele. Ele se preocupou tanto com o que dirigir, que hoje ele é dirigido. Ha! Tolo. Está na hora de fazer como criança. Eu não vou deixar nada me dirigir. Por isso que eu falo, sempre falo para minha esposa, para os meus filhos, precisamos viver a vida que Deus nos dá e de maneira simples, sem fazer dívidas, sem criar grandes resoluções, sem grandes projetos humanos, porque tudo passa, tudo é vaidade, tudo passa. E aí vem o fim, eu estou diante de Deus, e o que eu tenho preparado? Aquele jovem rico, Jesus falou para ele, vende tudo o que você tem e junta tesouro no céu. Até porque aquele jovem rico morreu, eu fico pensando no dia que ele encontrou com Jesus. Você? A gente encontrou lá na rua? Você nu, sem nada, chegou diante de Deus sem nada, e deve ter pensado, mas você viu o que eu fiz lá? Jesus falou, não, o que você fez lá ficou lá, agora é eternidade. O que você tem para eternidade? Você juntou tesouro lá, qual tesouro você juntou aqui? Irmãos, eu estou muito triste com a igreja evangélica no Brasil, que só quer ensinar os seus membros a ganhar dinheiro. Eu quero ensinar você a não se preocupar com dinheiro, se preocupar com Deus. Porque o dinheiro dirige a sua vida, para a maioria das pessoas. Não estou dizendo que não pode ser rico. Eu acredito que há homens que Deus fez para serem ricos. Salomão foi assim, Davi foi assim, José foi assim. Existem homens que a riqueza na vida deles é uma bênção para eles e para o povo que os cerca. Eu sou totalmente riqueza e prosperidade é algo de Deus, mas o pecado na vida do homem impede hoje a maioria dos homens a poder viver essa bênção, porque eles se perdem na bênção e esquecem do abençoador. Não ache que eu sou um pregador franciscano, de forma alguma. Não sou. Mas também não sou um pregador de uma prosperidade que deixa Deus de lado, que faz com que a pessoa se perca na sua caminhada e quando chegar no fim, ela se encontra num destino que ela não queria conquistar. Nós precisamos, como igreja, estar mais preocupados com o fim do que com o meio. Alô? Não é? Eu lhe pergunto, qual o seu fim? E quando você pensa no seu fim, o que você pensa? Na eternidade ou no título? Na eternidade ou na conta? Na eternidade ou na aposentadoria? Não que isso não seja importante. A glória de Deus vem de sermos pessoas honradas, dignas, bons cidadãos, prósperos no nosso trabalho, sem dever nada a ninguém, com uma vida realmente satisfatória. Agora, quando tudo isso lhe rouba a oportunidade de ser um discípulo, lhe rouba a oportunidade de juntar tesouros nos céus, lhe rouba a oportunidade, o seu coração de amar a Deus, e te faz Senhor, sou melhor do que este. Olha, jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo. Sabe, eu vejo uma igreja e pessoas hoje mais preocupadas como elas vão começar as coisas do que como elas vão terminar. E essa é a grande tolice do homem. Eu já entendi que começar, primeiro, é fácil para todo mundo. Desenvolver já não é tão fácil para todos. Mas terminar é para alguns. Por quê? Porque a maioria começou sem realmente projetar o fim.
e deixou a vida lhe levar para caminhos que levam para lugares até perto do destino, mas não no destino. E deixa eu lhe falar, se você for perto de uma festa, mas não chegar na festa, você vai perder a festa. Não adianta eu chegar na rua e não saber qual é o endereço do apartamento que eu tenho que ir. Eu vejo muita gente com Deus assim. Ele chegou perto de Deus, mas não encontrou com Deus. Ele chegou perto de ser um discípulo, mas não. Esse jovem chegou perto de ser um discípulo. Perto. Jesus chamou a ele. Ele chegou muito perto de ter o nome dele escrito para a eternidade como um dos 12. Quantos aqui, talvez nessa manhã, não estão chegando perto, mas porque amam muito mais a sua vida do que a Deus, vão parar tão longe? Sabe, a palavra de Deus em Provérbios 14 fala algo muito sério para nós. Provérbios 14, olha isso aqui. Versículo 12. Há um caminho que ele parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. É muito sério isso. Em outras palavras, você pode estar enganado para onde você está indo. Você pode estar achando que isso aqui é a sua bênção, quando na verdade é o fim do seu casamento. É o fim da sua convivência com seus filhos. É o fim da sua saúde. Como eu vejo pessoas que vêm conversar comigo sobre projetos, sobre momentos que estão vivendo, e eu observando até a ênfase que dão para aquele momento, você já percebe que o espírito está errado. Mas ele não discerne que o espírito está errado. E quando chegar lá no fim, sabe o que vai acontecer? O que está no versículo 13. Até no riso, o coração é desgostoso. E o fim da alegria de hoje é tristeza. E sabe para quem que ele está falando esse texto? Está aí no versículo 14. Para o apóstata de coração. Pastor, o que é um apóstata de coração? É aquele que começou no lugar certo e se desviou da motivação certa. É aquele que tinha entendido o reino de Deus e ele deixou o reino de Deus do lado. Apostatar é renúncia de uma crença, é o abandono de uma fé. O cara não crê mais como cria, não pratica a fé como praticava, porque agora ele foi engodado. Apostatar é fazer uma quebra de votos. Ele fala: Deus, eu entrego o meu coração, minha vida é tua. Quando você se converteu, Deus, eu vou agora só te servir. Deus, eu não quero mais saber desse negócio de só dinheiro, eu não quero mais saber só do trabalho, eu não quero mais saber só dessa vida. Agora a minha vida é tua, agora eu sou uma nova criatura. Então ele fez um voto. Quando você quebra um voto, você é um apóstata. Quando você abandona a vida religiosa, você é um apóstata. Muitos irmãos eram bênção na igreja. Pastor Pablo sabe, os outros pastores estão aqui. Quantos irmãos já foram uma bênção na igreja, mas porque começaram a prosperar, se apostataram da fé. Eles abandonaram a vida religiosa e começaram só a pensar na sua vida terrena. Estão juntando tesouros na terra e não juntam tesouros no céu. Estão sendo discípulos de homens, não discípulos de Jesus. E isso me assusta, porque o fim será desgostoso. O fim dessa alegria de hoje, como está aí no versículo 13, vai ser tristeza. O apóstata de coração
sim, preencherá de seus próprios caminhos. Olha só. Tem pessoas que eu converso na igreja, eu falo, cara, esse cara ia ser um baita de um discípulo de Jesus, ele ia ganhar muita gente, ele é um evangelista, ele é um pastor, ele é um mestre, esse cara podia crescer no reino, ele podia juntar, ele podia ser usado por Deus para abençoar muita gente, mas o cara cada vez tem mais ideia na cabeça que não tem a ver com o reino de Deus, porque ele se tornou um apóstata, e agora ele preenche os seus próprios caminhos. E eu estou aqui como pastor preocupado com o destino de muitos. Porque eu quero ver você responder a Deus, não quero ver você ganhar dinheiro. Ainda que eu torça para que você ganhe. Desde que Ele não ganhe o seu coração, você ganhe ele. Eu sei que o que eu estou pregando hoje não está mais em moda, irmão. Em moda era falar que você ia prosperar muito. Mas eu sou um homem fora da moda. E eu penso o seguinte, cara. De que adianta eu dirigir uma igreja anos, se daqui 10 anos eu vou ter famílias brigando, famílias se separando, pessoas perdendo os filhos, falam, pastor, não funcionou, estou 10 anos com o senhor, olha com minha vida como está. Eu quero ter o direito de falar, irmão, mas você não fez o que a gente estava falando. A sua prioridade era outra. Sua prioridade nunca foi Deus. A sua prioridade era mais o que você estava dirigindo do que o que te dirigia. Porque, na verdade, irmãos, o que importa na nossa vida é o destino, cara. Porque nós estamos indo para algum lugar. O nosso casamento está indo para algum lugar. Os nossos filhos estão indo para algum lugar. A nossa fé está indo para algum lugar. Sabe, Deus quando nos salvou, Ele nos convidou para viver uma jornada com Ele, onde o destino era, junto com Ele, implantar o reino dEle. Você tem implantado o reino de Deus? Quantas vidas você salvou esse ano? Quantas vidas você batizou esse ano? Quantas vidas você está discipulando? Você acha que isso é papel do pastor? Não, isso é papel de todo crente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu já vos tenho ensinado. Isso é o mandamento, é o ide, para todos que estão aqui nesse salão. O meu destino é fazer a obra de Deus. Lá no meu emprego, lá no meu trabalho. Não vai todo mundo vir para a igreja. Só que a minha prioridade lá, então, não é mais o trabalho. Minha prioridade agora é o reino. Eu trabalho pelo reino. Não por mim. Sabe, eu vejo que todo mundo quer seguir o seu caminho, sem perceber, como nós lemos há pouco em Provérbios, que o caminho distancia de Deus. Está na hora de nós pararmos e observarmos se o caminho que estamos seguindo com a nossa vida, profissional, familiar, é um caminho que está nos direcionando para dentro do reino, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus reservou para nós. Porque se não for, o fim não vai ser bom. O fim não vai ser bom. E se o fim não for bom, sabe o que vai acontecer lá na frente? Você vai descobrir, ouve essa frase que o Espírito Santo falou no meu coração. Muita gente vai descobrir que o seu gosto virou desgosto. Quinta-feira eu estava meditando nisso, o Espírito Santo falou. Como tem gente que o gosto vira desgosto. Porque ele não estava olhando para o destino que ele estava indo, para a encrenca que ele estava se metendo, para o movimento que ele estava entrando.
para quem ele estava se tornando. Ele não estava observando isso, ele estava olhando o meio. Ele só estava olhando o seguinte: não está me faltando nada, estou bem, estou com moral. Rapaz, teu choro vai ser amargo, porque os teus caminhos são de morte. Mas eu sou filho de Deus. O fariseu também era. Nesse sentido que você fala, o jovem rico também era. O problema é que você deixou de ser criança.